E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini e hoje nós vamos ter uma aula, na verdade uma complementação de uma aula que eu postei no canal, que é sobre cálculo de dose máxima de anestésico local. Só que nesta aula que eu fiz eu não falei sobre um cálculo combinado. Então, nesta aula agora, que é bem rapidinha, nós vamos dar mais um exemplo sobre cálculo de anestésico local e vamos falar principalmente desse cálculo combinado. Um cálculo anestésico combinado é quando você vai utilizar na anestesia não somente lidocaína, não somente pilocaína, articaína, mas quando você vai utilizar dois anestésicos ou até mesmo três anestésicos juntos em uma mesma anestesia. Como, por exemplo, quando você utilizou lidocaína e precisa fazer uma complementação anestésica com articaína depois, ou com prilocaína, ou com mepivacaína. Então é isso que nós vamos ver, o que gera muitas dúvidas, né? Então vamos começar com uma questão, para a gente relembrar a aula passada. Se você não viu a aula passada, recomendo demais que você veja a aula de cálculo de dose máxima de anestésico local, já que esta aula aqui é mais uma complementação da outra, tá bom? Então vamos começar com a questão. Matheus tem 6 anos, então uma criança, pesa 30 quilos, tá? Compareceu ao consultório com um quadro clínico que necessitava a utilização de anestesia local para a realização do procedimento. Legal. O cirurgião dentista optou por fazer um uso de articaína 4%. Então o anestésico que ele está utilizando nessa questão é articaína, com adrenalina, né, ou com epinefrina, 1 para 200 mil. Agora lá, considerando que a dosagem máxima desse anestésico é de 5 miligramas por quilo corpóreo, qual é o número máximo de tubetes que o dentista pode fazer uso? E aqui está as alternativas, né? Então vamos lá, a questão já disse que é a articaína 4%, falou que a dose máxima é de 5 miligramas por quilo e quanto que ele pesa? 30 quilos. Então aqui nós já temos os pontos que a questão pede para a gente fazer o cálculo. Então vamos lá fazer o cálculo. Falou que vai utilizar articaína a 4%. Então 4%, como nós já vimos na aula passada, 4% equivale a 40 miligramas em 1 ml, certo? Ou seja, um tubete, nós sabemos que tem 1,8 ml de solução anestésica. Então, 1,8, que é a quantidade que tem um tubete, vezes 40, porque é 40 miligramas em 1 ml, nós temos que em um tubete de articaína utilizado por esse profissional terá 72 miligramas de articaína, certo? E também nós sabemos pelo enunciado que, de acordo com o que foi dito no enunciado, a articaína 4%, a dose máxima que devemos utilizar são 5 miligramas por quilo do paciente. Então, 5 miligramas por quilo, disse que o paciente tem 30 quilos, fazemos uma regra de 3 simples, nós podemos saber que podemos utilizar somente 150 miligramas de articaína, é a dose máxima, tá? Mas, se nós podemos utilizar 150 miligramas e também sabemos que em um tubete que a gente der vai ter 72, o que nós temos que fazer agora para saber o máximo de tubetes que temos que dar no paciente? Temos que pegar 150, que é a dose máxima, e dividir pelo número que tem em um tubete. Então vai ser 150 dividido por 72, que vai dar aproximadamente 2 tubetes, tá? 2,1, 2, mas aproximadamente 2 tubetes é o máximo que nós podemos dar para essa criança de articaína, né? Nessa questão, por exemplo. Então a resposta, né, o gabarito dessa questão vai ser resposta A, alternativa A, 2 tubetes, tá certo? Então isso aqui foi um exemplo para a gente relembrar como que faz um cálculo de dose máxima. Nesse caso aqui, um cálculo simples, tá? Somente utilizando um tipo de anestésico. Agora, que a questão dessa aula mesmo, que é falar sobre um cálculo composto, no qual nós vamos utilizar um anestésico e um outro combinado. O qual, neste exemplo que eu vou mostrar para vocês, só para ficar mais didático, eu coloquei lidocaína 2%, que é o mais utilizado, e mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Por exemplo, para um caso que precise complementar com um anestésico que não tenha vasoconstritor. Foi realizada a anestesia com 2 tubetes de lidocaína 2%, com epinefrina 1 para 100 mil. Então, o dentista utilizou 2 tubetes de lidocaína 2%, então anestesiou o paciente com esses 2 tubetes, tá?
Porém, o paciente continuou sentindo dor e foi necessário uma complementação anestésica, ou seja, anestesiar mais. Só que o profissional optou, por questão de segurança, não utilizar mais lidocaína. Optou trocar, utilizar outro tipo de anestésico, que neste caso foi, hipoteticamente, escolhido a mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Poderia ser outro, poderia ser a prilocaína ou algum outro anestésico que queira, podia ser a articaína 4% também, mas, enfim, neste caso foi mepivacaína 3%. Se fosse outro anestésico, você faria de acordo com a tabela de outro anestésico, de acordo com a concentração de outro anestésico. Agora, neste aqui, a questão é, quantos tubetes ao máximo esse dentista poderá utilizar, anestesiar esse mesmo paciente, sem que fuja da normalidade, sem que fuja do que é considerado seguro? E é isso que nós vamos ver. Fazendo o cálculo, nós lembramos, nós sabemos que a lidocaína 2%, que foi aqueles 2 tubetes que o dentista deu, 2% é o mesmo que 20 miligramas em 1 ml. Isso nós já sabemos da aula passada, e nós relembramos nessa questão já. Então, se tem 20 miligramas em 1 ml, e nós sabemos que em um tubete anestésico tem 1,8, podemos dizer então que 1,8 vezes 20 dá 36 miligramas. Então, sabemos que um tubete de lidocaína a 2% tem 36 miligramas de anestésico. Só que o dentista deu 2 tubetes. Então, 2 tubetes foi dado ao paciente, foi administrado ao paciente 72 miligramas de lidocaína a 2%. Então, agora nós precisamos saber, o quanto que vai ser dado de MEP, qual o máximo de MEP que vai ser dado ao paciente. Para isso, devemos lembrar da tabela. Nesse caso, que foi escolhido a tabela de terapêutica do livro Terapêutica Medicamentosa em Odontologia, do Eduardo Dias de Andrade, tá? Mas se vocês quiserem seguir o padrão do Malamed, também em excelência, as doses são um pouquinho diferentes. Esta tabela é um pouco mais conservadora, então eu prefiro utilizá-la, Nesta tabela, vamos procurar mepivacaína 3%. Aqui tem a dose máxima por quilo e o que nós queremos é a dose máxima absoluta. São 300 miligramas. Essa aqui é a dose máxima que devemos dar de anestésico. Então, 300 miligramas de mepivacaína 3% é o que podemos dar. Mas temos que lembrar que já foi dado 72 miligramas de lidocaína. Não podemos dar 300. Tem que ser menos, porque o paciente já está em contato com o anestésico, com a substância anestésica e com o vasoconstritor do mesmo, porque ele também já tinha vasoconstritor. A lidocaína 2% tem epinefrino para 100 mil. Então, nesse caso, temos que fazer o quê? Temos que pegar a dose máxima do anestésico que nós vamos dar, que nesse caso é a mepivacaína, poderia ser Prilo, poderia ser Art, poderia ser Bup, enfim, mas nesse caso mepivacaína, e vamos tirar o que nós já demos, que foi 72 miligramas de lidocaína. Fazendo essa conta simples, essa subtração, temos que podemos dar somente, no máximo, 228 miligramas de mepivacaína para esse paciente, para se manter aproximadamente ali na zona de conforto, na anestesia, tá? Então, nós lembramos lá da tabela, que mepivacaína 3% equivale o quê? 3% é 3 em 100, então é 30 miligramas em 1 ml, em 1 mililitro de solução. Só que em um tubete nós sabemos que tem 1,8 ml, como nós já vimos aqui. Não varia de anestésico, porque o tubete o tamanho é o mesmo, é padrão. Temos que fazer uma multiplicação simples então. Se em um tubete tem 1,8, multiplicamos por 30, vai dar 54 mg de mepivacaína 3% em um tubete. Então, se nós sabemos que em um tubete tem 54 mg e que o máximo que a gente pode dar é 228 miligramas, o que nós temos que fazer é dividir a concentração máxima pela quantidade em um tubete. Sendo assim, nós vamos encontrar que podemos dar ao máximo 4 tubetes de mepivacaína 3%. Então, nesse caso, por exemplo, já poderia ser utilizado um tubete só, sem problema nenhum, mas o máximo que poderia ser utilizado são 4 tubetes de complementação anestésica. Pois já foi utilizado 2 tubetes de lidocaína, será utilizado 4 ao máximo de MEP. Então, nesse caso hipotético, esse paciente poderia ter sido
anestesiado somente com 6 tubetes, né? Que foi 2 de lidocaína e depois no máximo 4 de MEP. Lembrando que se for outro anestésico, outra quantidade vai variar, mas nesse caso 4. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Como eu disse, foi uma aula mais curta, tá? É só uma complementação da aula passada que eu postei no canal sobre cálculo de dose máxima. Nessa aqui nós vimos uma questão para complementar, para sedimentar o conhecimento que aprendemos na aula passada. E já falamos da dose máxima combinada, que eu não tinha falado na aula passada. E com isso a gente finaliza essa aula. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se não entenderem, pode deixar nos comentários que a gente explica melhor, tá bom? E no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.